E, meus amados irmãos, eu quero aproveitar, né, que eu botei, né, no Facebook uma parte do que eu sonhei outro dia. E uma parte do sonho, eu estava com a minha esposa num galpão, e eu subi num lugar mais elevado, podia ser andando, uma plataforma, e ao olhar fiquei constrangido, comecei a chorar, depois comecei a profetizar, começando, assim diz o Senhor, comecei a falar em línguas estranhas, que identifiquei como sendo talvez o latim, e de repente, meus amados irmãos, que não é tão estranho, né? Uma língua que não é mais utilizada, mas pelo menos não como era antigamente. E no final de tudo, a única coisa que veio em língua portuguesa, além de assim diz o Senhor, foi: Jesus está voltando. Então, quando oramos pelo avivamento, nós estamos orando também para que o Senhor prepare a sua igreja, prepare a sua noiva para a sua vinda. Isso pode acontecer amanhã, daqui a uma semana, um mês, um ano, 20 anos. Mas Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com seu Deus. Vamos nesse momento trazer uma mensagem da palavra de Deus. E o tema é: não perca o machado que lhe foi confiado. É isso mesmo, minha esposa? Não perca o machado que lhe foi confiado. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 1 ao 7, né? Vou tentar ler aqui. Deixa eu levantar um pouquinho aqui o óculos. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para todos nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então estendeu a sua mão e o tomou. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Abençoa, meu Deus, e nos fortaleça na fé, na esperança, no amor de Cristo, e a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Meus amados irmãos, eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa história, na qual os filhos dos profetas ou os discípulos de profetas, eles estavam na escola de profetas, sendo o profeta Eliseu, né, o professor, o líder, aquele que os ensinava, e eles entenderam que o espaço que eles estavam vivendo era muito pequeno. Então, que eles precisavam de um espaço maior. E consultaram Eliseu, e Eliseu concordou: tudo bem, podem ir lá e pegar madeira e construir um espaço maior. E vejam que eram muitas pessoas. E aí, eles falaram: bom, nós vamos, mas venha também conosco. Ele: tá bom, eu irei com vocês. E foram. E quando eles começaram a cortar, né, as árvores para poder fazer estas cabanas, essas barracas, onde eles pudessem ficar, eis que um dos discípulos de profeta, vou deixar assim para ficar mais claro,
perdeu o machado, porque eles estavam próximos ao Jordão, e caiu o machado, ou o ferro do machado, caiu na água do rio. E ele, ai, porque o machado caiu no rio e era emprestado. Meus amados irmãos, e o tema que nós deixamos para nesta noite, para nós possamos ser fortalecidos em Deus, é: não perca o machado que lhe foi confiado. Nós sabemos que o machado é um instrumento cortante, utilizado para cortar árvores, e também era utilizado muito nas guerras antigamente. E era um instrumento importante para a sobrevivência. Além do mais, o ferro não era um material muito presente, era algo raro, e ter um machado era sinal de que você... Meus amados irmãos, tivemos uma queda aqui de energia, louvado seja o nome do Senhor, não sei se está acabando aqui a energia do celular, mas o fato é que, voltando à palavra de Deus, o machado era um instrumento cortante, que servia para cortar madeira e também para a guerra, e o ferro era algo raro naquele momento. E aquele filho de profeta, ou discípulo de profeta, havia conseguido emprestado. Outro dia foi ontem, tirar prego de uma madeira, com um martelo que eu comprei há pouco tempo. Acho que foi o primeiro uso que eu fiz dele. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Primeiro uso do martelo, o cabo quebrou. Eu fiz força para tirar o prego e o cabo partiu-se. Eu fiquei um pouco chateado e, ao mesmo tempo, achei cômico aquela situação de como o cabo de um martelo quebra apenas no momento quando está tirando um prego. Estava bem preso, Mas eu insistentemente procurei um outro martelo, já de cabo de ferro, soldado, e aí arranquei aquele prego, mas deu trabalho. Mas vamos voltar aqui ao machado. Aquele havia sido pego emprestado. Era algo valioso, algo importante, algo necessário. E agora, se ele não tinha como ter um machado, talvez até por conta do valor, agora ele, para piorar, ele teria que adquirir um machado para devolver aquele. Ele não tinha para comprar para ele, agora ele tinha que pagar. Acho que muita gente já passou por situações dessa natureza, De você pegar alguma coisa emprestada e sabendo que se você quebrar ou perder, você vai ter que restituir, e se você não tem e pede emprestado, você, poxa vida, vai ter que comprar um novo para dar àquela pessoa que te emprestou. É uma situação difícil, é uma situação complicada. Mas vamos aqui para essa situação da palavra de Deus. Quando o machado cai dentro do Rio Jordão, aquele discípulo de profeta, ele recorre a Eliseu, o homem de Deus, aquele homem que havia substituído o profeta Elias e havia pedido a porção dobrada do Espírito Santo.
E Eliseu só pergunta: onde foi que ele caiu? E ele disse: ó, naquele lugar ali. Então Eliseu pegou um pedaço de pau, ou um galho, e lançou na água, e no lugar começou a flutuar o machado. Isso não é uma coisa normal, natural. Ferro não boia em água. Então, meus amados irmãos, ele foi, pegou, e assim, claro, né, sentiu alívio no coração, não ia ter que dizer que perdeu o machado, não ia ter que pagar o machado, que ele não tinha dinheiro nem para comprar um para ele, estava pegando dos outros. Mas vamos aplicar isso para a nossa vida, meus amados irmãos. E isso agora é importante. Vamos aplicar para a nossa vida. Será que nós estamos em posse de alguma coisa que não nos pertence e que nós não podemos perder porque nos foi confiado? Pode ser que você tenha alguma coisa na sua casa que foi emprestado pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo seu irmão, pelos seus pais. E você não pode perder, porque senão você vai ter que dizer que você perdeu. E o certo é devolver. E se perdeu, você vai ter que comprar, adquirir, usar o cartão de crédito, se for necessário, para restituir. Isso é o que se espera. Mas acontece, meus amados irmãos, que neste caso específico, houve uma intervenção divina através do homem de Deus. Houve um milagre e aquilo foi restituído. E eu quero ir direto ao ponto, porque nós temos pouco tempo. Deus nos tem confiado boas dádivas, dons perfeitos. Deus nos tem confiado talentos. Deus nos tem delegado autoridade. Deus nos tem dado capacitação através do derramar do Espírito Santo. Deus deixou como para nós testemunho o Antigo e o Novo Testamento. Deus tem nos dado tantas coisas. Por exemplo, Deus tem nos dado a vida. E agora, meus irmãos, o que é que nós não podemos perder? O que é que nós não podemos perder? Uma vez Davi, ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Então nós entendemos que Davi estava dizendo que ele havia perdido a alegria da comunhão com Deus, a alegria da convicção que ele tinha de que ele era um homem escolhido por Deus e que Deus tinha um plano e um propósito na sua vida e que a sua alma pertencia a Deus e ele estava salvo pela fé em Deus. E quando ele perde esta alegria, ele ora para que Deus restitua para ele a alegria. O crente em Jesus não pode ficar sem ter a alegria da salvação. O crente em Jesus não pode perder a convicção da sua salvação. O crente em Jesus, ele recebe a certeza da sua salvação por meio da fé, porque o justo viverá pela fé. Se ele recusar, desculpe, se ele recuar, diz a Bíblia que não há contentamento da parte de Deus. Mas então, meus irmãos, nós não podemos então perder a alegria, a convicção da nossa salvação.
Se você, me perdoe, se você tem convicção da sua salvação, de que Deus é a sua salvação, de que por meio da fé em Cristo você é salvo, não é por meio das obras que você pratique, mas é por meio realmente da graça, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Certamente você vai ter no seu interior a alegria da salvação. Lembrando que todo aquele que tem Jesus tem o Salvador, porque Jesus é a nossa salvação. E que mais, meus amados irmãos? Nós não podemos perder, e que se nós perdermos, nós precisamos recuperar o mais rápido possível. Nós não podemos perder as boas dádivas, nós não podemos perder os dons que Deus nos tem confiado. E quando falo em perder, porque toda boa dádiva, dom perfeito, são concedidos de uma forma definitiva, né? São irrevogáveis, mas o que é perder? É não exercitar os dons que Deus lhe deu por algum motivo. Então é preciso que você exercite os dons que lhe foi confiado. A Bíblia tem uma relação de dons que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo recebem conforme o Espírito Santo concede para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. E se o membro do corpo que tem determinado dom não está exercitando, ele está como que aquele homem que perde o machado, que lhe foi confiado, que lhe foi entregue em confiança e que ele deveria zelar. E se Deus deu a você dons e talentos, deu a você dons, você deve praticá-los. Entende isso, meus amados irmãos? Você não pode deixá-los na geladeira. Você não pode perdê-los no meio do seu guarda-roupa. É preciso que você procure por ele. É preciso que você peça a Deus para que possa usar você novamente através dos dons que ele te concedeu. Sabe uma das coisas que eu percebi? É que muitas vezes nós somos preconceituosos. Nós começamos a descartar as pessoas mais velhas que muitas vezes serviram a igreja, serviram ao Senhor, e começamos a colocá-los tipo numa cristaleira. E às vezes algumas pessoas dizem assim: já estou velho, já trabalhei tanto, deixa os mais jovens. Isso está errado, irmão. Está errado. Nós precisamos praticar. Mas eu não tenho a mesma energia, não tenho a mesma força, mas tenho o mesmo dom. Mas tem a capacitação dada pelo Espírito de Deus. Você haverá de fazer o que tem que ser feito com a graça de Deus, mais ou menos, mas você fará. Mas eu não tenho mais oportunidade. Você não tem mais oportunidade, talvez, dentro do horário de culto, da reunião da sua igreja. Mas o mundo é a nossa paróquia. Já nos dizia John Wesley. O mundo é a nossa paróquia. Você ainda é um pregador, você ainda é uma testemunha, você ainda é uma pessoa capacitada por Deus. A Bíblia, por exemplo, ela fala o seguinte para as mulheres:
mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais jovens. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Ela nem mais lida na igreja, porque agora estamos num outro momento, um momento em que a opinião ideológica é mais importante do que a Bíblia diz. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que as mulheres mais velhas têm um compromisso de transmitir para as mais jovens a andarem no caminho do Senhor, de serem boas donas de casas, boas esposas, amarem seus maridos e seus filhos. Isso é uma ordenança bíblica. E muitas vezes, quando a palavra de Deus fala para os homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, as pessoas esquecem do que está escrito lá, na outra passagem bíblica, dizendo para que as mulheres amem seus maridos. Mas tudo isso está de acordo com o ensino do Senhor Jesus, que devemos amar o nosso próximo. E dentro de nossa casa, quem são os nossos próximos mais próximos? É a nossa família. Então, tanto um quanto o outro, todos devem ter um relacionamento baseado no amor. Principalmente no amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, as mulheres mais velhas não podem ser desprezadas, mas elas têm que procurar ensinar as mais novas a continuarem firmes na fé e a fazerem aquilo que a Bíblia diz que elas devem fazer. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos aqui duas coisas que nós não podemos perder. Como o machado que caiu na água era emprestado, assim para nós, Deus tem nos dado a alegria da salvação, a certeza da salvação. Deus tem nos dado, nos capacitado dons espirituais para o exercício da edificação do corpo de Cristo. E nós não podemos perder, nós não podemos esconder, nós não podemos fugir da responsabilidade, porque tem um dono e nós vamos ter que devolver o machado para ele. E vamos ter que prestar conta do que fizemos com ele, com esses dons. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de poder melhor explicar, melhor orientar, mas saiba, meus amados irmãos, não perca o machado que lhe foi confiado. O machado é um instrumento de guerra, o machado é um instrumento de trabalho, e os dons que Deus tem dado, a salvação que Ele tem te dado, a confiança que Ele tem lhe dado, depositado na sua vida, você um dia vai ter que devolver tudo isso perante Ele. E que tudo que você faça seja para a glória e honra do nosso Deus. O Senhor seja louvado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus. Ó Pai amado, Tu não desprezas ninguém, Pai. Tu não desprezas o homem idoso, o homem muito jovem. Tu não despreza, Pai amado, o solteiro, o casado. O Senhor não despreza nada, Pai. Nós homens muitas vezes somos preconceituosos. Desprezamos o indulto, ó Pai amado, desprezamos alguém por conta da sua condição financeira. Nós desprezamos, Senhor Deus eterno, por vários motivos, mas o Senhor, Pai, tem confiado a cada um daqueles que creem em Ti o Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo presente em nossas vidas, ó Pai amado, segundo as Escrituras, distribui dons. E esses dons é para trabalhar, esses dons é para servir, esses dons é para Te glorificar. Eles não podem ser perdidos, esquecidos, abandonados, colocados na cristaleira, dentro do guarda-roupa, no fundo do baú, mas eles são para serem praticados. E um dia, cada um de nós iremos prestar conta de tudo aquilo que recebemos. Como aquela parábola dos talentos,
em que um foi confiado 5, outro 2, outro 1, 2 trabalharam e produziram, e um que escondeu sofreu as consequências da sua negligência. Mas, Pai amado, que cada um de nós possamos, Pai eterno, resgatar aquilo que perdemos, aquilo que de algum modo ficou parado, e que o Senhor seja engrandecido, Pai. Toda honra e toda glória, Pai. Naquele momento ali, meu Deus, tinha o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, Pai, estava ali e fez com que acontecesse um milagre. Meu Senhor, que resgatou o machado para ser devolvido ao dono. Pai amado, também existe uma outra lição sobre isto, Senhor. Que nós precisamos, Pai amado, nos espelhar em Cristo e não ficar, Senhor, olhando para o que os outros fazem, tentando ser como os outros, mas somente olhando para o autor e consumador da nossa fé. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.